Pois então, estou aqui novamente e agora para falar de um dos temas preferidos dos candidatos, que é crase. Eu não sei por que as pessoas adoram crase, mas realmente é um tema interessante, não é? E sempre presente nas provas. Aliás, no caso da VUNESP, costuma vir na última questão, né? Tem até a posição normal desse tema ali na prova. Bem, vamos começar entendendo o que é crase? Crase, gente, é a junção de duas vogais idênticas. Claro que quando nós falamos em crase, normalmente pensamos no emprego daquele acento colocado sobre o A, não é verdade? Aquele acento caído para a esquerda? Pois então, na verdade, o nome desse acento é grave. O nome dele não é crase. Então, quando a pessoa diz, deixa eu ver, esse A tem crase ou não tem? Ela está pensando no acento, não é verdade? O acento é apenas a forma de indicar a ocorrência de crase. Crase é, digamos, um fenômeno, não é? É o acontecimento da junção de duas vogais iguais. No caso, uma vogal A com outra vogal A. A primeira vogal A sempre será preposição. Sempre. A segunda vogal A, aí vai depender. Poderá ser o artigo definido, aliás, é o caso mais comum, não é? Preposição mais artigo definido. Poderá ser um A, pronome demonstrativo. Normalmente, um pronome demonstrativo seguido de pronome relativo. A que, as que, não é? E ainda este A poderá ser a vogal inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas ou então aquilo, ok? A junção seria então a junção da preposição com essa vogal inicial. Juntou os dois? Bom, então você deverá escrever apenas um A, empregando o acento, como eu já falei, chamado de acento grave. Muito bem, gente. Existem algumas regras práticas, não é? Para determinar ou não a ocorrência de crase. Uma delas, bem conhecida, diz o seguinte: tente trocar o A por para ou por para A. Se ele equivaler somente a para, ele será somente uma preposição e, claro, não vai receber o acento. Agora, se você conseguir substituí-lo por para a, ele terá preposição mais artigo, provavelmente, né? Pode ser artigo, pode ser o pronome demonstrativo, mas enfim, normalmente preposição mais artigo. Se você tem dois As, é claro, o acento grave precisa ser utilizado. Vamos ver como funciona essa dica, não é? Na prática? Olhe lá. Esta é Rubelita, qual dei o pacote? Bem, eu sei que aqui deverá ser escrito um A. Agora, será que esse A deverá receber o acento indicativo de crase ou não? Não é? Vamos usar o método prático? Daria para dizer esta é Rubelita para a qual dei o pacote? Bem, daria. Bem melhor do que dizer esta é Rubelita para qual dei o pacote, concorda? Se este A equivale a para a, então além de preposição, ele tem mais um A, não é? Tem aí as duas vogais idênticas e por isso o acento grave acontece para marcar a ocorrência de crase. Veja mais um caso. Esta é Rubelita, a quem dei o pacote. Bem, aqui eu sei que vai ter de aparecer um A, tá bem? Mas a questão é, será que esse A deverá ficar assim, né? Sem acento ou deverá ser acentuado? Vamos usar o método prático? Você diria esta é Rubelita para a quem dei o pacote? Não, né? Diria apenas esta é Rubelita para quem dei o pacote, concorda? Se você trocou este A somente por para, é sinal então de que ele é somente preposição, ele é um único A, não a junção de dois, e por isso não há motivo para empregar o acento, ok?
Veja mais um exemplo. Esta é Rubelita, a qual me deu o pacote. Bom, já sei que aqui vai vir um A. A questão é, ele ficará assim ou será acentuado? Daria para dizer, esta é Rubelita para a qual me deu o pacote? Não. E daria para dizer, esta é Rubelita para qual me deu o pacote? Sei lá, piorou, não é? Note que agora você não consegue trocar este A nem por para, nem por para a, não é? Isso porque não existe embutida aí uma preposição. Na verdade, este A é só o artigo. Ele também vai ficar sem acento, como no caso anterior, do a quem. A diferença é que no a quem, o A é só preposição. E aqui no a qual, o A é só artigo. Tudo bem? Mas note, eu não tenho a junção de dois As, nem em um caso, nem no outro. E por isso, o acento grave não acontece. Mas existe, gente, um outro método prático que costuma também ser muito utilizado pelas pessoas, talvez até mais do que este, né, que nós acabamos de ver. É aquele que fala de trocar a palavra feminina por uma masculina, né? Você já deve ter ouvido essa dica. Vamos aplicá-la para entender direitinho como funciona? Imagine que em lugar da Rubelita eu tenha, então, o Rubisvaldo, certo? Este é Rubisvaldo, bababã, qual dei o pacote. Como deve ser preenchida aquela lacuna? Eu vou simplesmente falar o qual ou ao qual? Bem, eu diria ao qual, não é? Porque eu dei o pacote a alguém, eu dei o pacote a ele. Por isso, ao qual. Ora, se você diria ao, usaria preposição mais artigo na forma masculina, pela regra, você deverá usar preposição mais artigo na forma feminina. E por isso, o a qual deve receber o acento. Como de fato recebeu, já havíamos visto isso, não é? Veja mais um exemplo. Este é Rubisvaldo, bababã, quem dei o pacote. Sendo Rubisvaldo, você diria, este é Rubisvaldo ao quem dei o pacote? Não, né? Diria apenas a quem dei o pacote, não é isso? Se ao empregar a palavra masculina, você acabou utilizando apenas a, ou seja, você não empregou o artigo, empregou apenas a preposição, então quando for a Rubelita, você também vai empregar somente a preposição e por isso o acento não será utilizado. É justo, não é? Direitos iguais, sabe assim? Não tem artigo para um, não tem artigo para o outro. É mais ou menos essa a ideia. Veja mais um exemplo. Este é Rubisvaldo, bababã, qual me deu o pacote. Você diria o qual, ao qual, a qual, como ficaria? Ah, o qual, não é? Este é Rubisvaldo, o qual me deu o pacote. Note que empregando Rubisvaldo, você usaria aqui o artigo na forma masculina, mas só o artigo. Então, quando for a Rubelita, você vai usar somente o artigo também, como nós vimos anteriormente. Tá vendo? Então, aqui eu apliquei os dois métodos práticos mais conhecidos para que você veja como eles funcionam, né? E que realmente são métodos que ajudam. Mas, eu devo dizer, esses métodos não são infalíveis. E esse é o grande problema. E muita gente acha, crase, acho que até por isso, né, se torna um tema legal. Muita gente gosta de crase de verdade, vários alunos comentam isso. Pri, crase é legal. Por quê? Talvez porque a pessoa conheça somente a regra prática e saia aplicando essa regra o tempo todo. Ela é ótima, ela está descrita nas gramáticas, ela funciona muitas vezes, mas não funciona sempre. Não é uma regra infalível e, infelizmente, eu terei de mostrar isso a você. Vamos ver? Veja aqui um primeiro exemplo. Ele caminhava às pressas. Você sabia que este as de às pressas deve receber o acento indicativo de crase? Note que se eu for substituir por uma expressão masculina
eu vou dizer ele caminhava a esmo e não ao esmo, não é verdade? Eu vou empregar somente a preposição aqui. Quer dizer, se eu tentar fazer a troca pelo masculino neste caso, de verdade, eu vou me dar mal. Eu vou chegar à conclusão de que ali existe somente preposição, quando na verdade não. Existe a preposição e também o artigo, ok? O acento neste caso, gente, acontece porque nós temos uma locução adverbial, locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina. O que vem a ser isso, Pri? É uma expressão adverbial. É, digamos, um advérbio que tem mais de uma palavra, tá? Numa definição bem tosca. Toda locução em língua portuguesa é uma expressão formada por, no mínimo, 2 palavras. E se ela é uma locução adverbial, essas 2 palavras, no mínimo, que formam a expressão, querem funcionar como advérbio, o que significa que querem, então, trazer uma ideia circunstancial, não é? Neste caso, indicar o modo como ele caminhava. Veja mais um caso. Fez uma análise do material à procura de seres vivos. Bom, se você tentar trocar à procura de, né, por uma expressão masculina, né, por exemplo, a respeito de, note que nós falamos a respeito de e não ao respeito de, não é? Quando eu emprego a expressão masculina a respeito de, eu uso somente a preposição. E aí muita gente vai dizer, então a procura de vai ficar só com a preposição. Não vai. A procura de recebe o acento indicativo de crase. Ele marca, sim, a existência de uma preposição mais um artigo feminino. Aqui também nós temos uma locução, mas uma locução prepositiva. Ela é uma locução feminina também, é claro, não é? Mas prepositiva. Toda locução prepositiva vai ter como última palavra a preposição, tá bem? Veja que neste caso foi a preposição de. A respeito de é uma locução prepositiva? Claro que é, mas não é feminina, ela é masculina, ok? Por isso o acento indicativo de crase não acontece. Não daria para usar um artigo feminino antes de respeito, não é mesmo? Veja mais um caso. À medida que envelhecemos, ficamos cheios de manias. Ah, gente, à medida que... À medida que tem um acento indicativo de crase também. Ele é obrigatório para marcar a locução conjuntiva feminina. Locução porque eu tenho mais de uma palavra. Conjuntiva porque essa expressão quer funcionar como uma conjunção, um coletivo que liga orações. E feminina porque o seu núcleo é uma palavra feminina, a palavra medida. Pois locuções conjuntivas femininas, gente, recebem acento, porque a própria locução assim exige, entende? Não foi uma preposição regida por um verbo, né? Por um nome que apareceu antes. Não. Foi a própria locução que pediu. Neste caso, é até difícil encontrar um termo masculino para substituir. Sei lá, né? É meio complicado. E de qualquer forma, como eu falei para você, a regra, gente, a regra manda acentuar com acento grave, né? As expressões femininas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Então, não importa se a expressão masculina vai ter artigo, não vai ter artigo. O ideal é reconhecer a locução e aplicar a regrinha, tá bem? Veja mais um. A partir da próxima semana, vou trabalhar mais. Nós temos aqui o partir, que é verbo. Antes de verbo, gente, não pode ocorrer o artigo, não é? Note que nós nunca usamos um artigo feminino antes de verbo. Aliás, o normal é não usar artigo antes de verbo. Quando nós o utilizamos, esse verbo deixa de ser verbo e se torna substantivo, né? O cantar, o amar, o viver, o estudar, o trabalhar. Pois então, note que quando ele se substantiva, ele vira substantivo masculino. Portanto, o que ele acaba recebendo é artigo
masculino. Artigo feminino não se justifica para ele. Como é que você vai determinar isso, trocando por um masculino, entende? Nem é um caso de palavra feminina. Como é que vai usar a regra prática aqui? Ah, Pri, vou usar o para. Para partir da próxima semana, você acha que dá para falar assim? Soa bem? Percebeu? As regras práticas são válidas, mas não são infalíveis. Não tente aplicá-las a tudo que você pode se dar mal. Este a é só preposição. Afinal de contas, apareceu um verbo e verbo não admite o artigo antes, que dirá então o artigo feminino, como eu já expliquei, não é? Mais um caso. Ele escrevia a Fernando Pessoa. Bem, Fernando Pessoa, você vai trocar por uma palavra masculina? Fernando Pessoa já é masculino, não é? Já é o nome dele, do poeta. Pois é mesmo, Pri. Bom, tá errado esse acento, não dá. Não se emprega o acento indicativo de crase antes de palavra masculina. Normalmente não mesmo, você tem razão, porque a palavra masculina não vai admitir a anteposição do artigo feminino, não é? Mas aqui está correto. Este a, na verdade, está trazendo a ideia de moda ou aqui de maneira. Quando estiver implícita a ideia de moda ou de maneira, então o acento será obrigatório. Seria o tal alá, sabe? Quando a gente fala, ele escrevia alá Fernando Pessoa, né? É a ideia do a moda, a maneira, seguindo o estilo de Fernando Pessoa. Se eu eliminar o acento indicativo de crase existente aqui, simplesmente escrever o a, este a vai ser uma preposição, vai ser equivalente a para. Note que a frase vai permanecer correta, mas o sentido dela será outro, não é? Ele escrevia a Fernando Pessoa com acento indicativo de crase, indica que ele escrevia seguindo o estilo de Fernando Pessoa, talvez até criando heterônimos, não é isso? Agora, ele escrevia a Fernando Pessoa sem o acento indicativo de crase, significa que alguém escrevia para Fernando Pessoa. Portanto, escrevia algo e tinha Fernando Pessoa como destinatário, não necessariamente seguindo o seu estilo na escrita. Notou? Muda o sentido, certo? Veja mais um caso. Desobedeceu a leis de trânsito. Bem, aqui muita gente pode falar, ah, Pri, eu diria desobedeceu os regulamentos. Desobedeceu os regulamentos. Ah, é? Sabia que obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos? Pela variante culta formal, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. E quem desobedece também desobedece a alguém ou a alguma coisa. A preposição é obrigatória, é regida por esses verbos. Então, o certo seria você dizer eu obedeço ou eu desobedeço, não é? Aos regulamentos e não os regulamentos. Ah, tá bom, Pri, tudo bem. Então eu vou colocar aqui o acento indicativo de crase, porque eu trocaria por aos regulamentos. É? Vai colocar? Sabe o que vai acontecer? Vai errar. Pé. E por quê? A preposição não foi regida pelo verbo? Foi. Quem desobedece, desobedece a alguém ou a alguma coisa. A palavra leis não é feminina? Aham. Não admite anteposição de artigo? Sim. Artigo singular ou plural? Leis. A palavra está no plural? Admite artigo desde que ele venha no plural. Foi o caso? Não. Então, note que se você fizer, utilizar aqui o acento grave, você vai cometer um erro. Você vai, na verdade, juntar a preposição com um artigo singular, quando o que a palavra admite é artigo plural. Então, na verdade, ou você escreve desobedeceu as leis,
com acento indicativo de crase, juntando a preposição com o artigo plural, que é admitido aí por essa palavra, ou então desobedeceu a leis. A lei, só preposição, sem artigo. E os dois jeitos estão certos? Estão sim, gente. Porém, a mensagem não é exatamente a mesma, viu? Já adianto. Quando eu digo ele desobedeceu a leis de trânsito, quando eu não utilizo o artigo, a ideia é a de que ele desobedeceu a algumas leis, a parte das leis de trânsito, ok? Quando eu digo ele desobedeceu as leis de trânsito, quando eu emprego o artigo nesse caso, a ideia é de que ele desobedeceu a todas as leis. Então, note que, embora as duas frases estejam corretas, o sentido é alterado, tá bem? E já que estamos aqui falando da lei e tal, e se por acaso viesse assim, ó, uma lei de trânsito, né? Desobedeceu uma lei de trânsito, como é que vai ficar? Bem, o a deverá aparecer, não é? Ele é regido pelo verbo. Quem desobedece, desobedece a algo ou a alguém. E ele vai receber o acento? É claro que não. Ele vai ser, gente, apenas uma preposição, pois aqui nós já temos o uma, que é um artigo. Você já reparou que nunca nós usamos dois artigos simultaneamente? Você pode dizer, a lei deve ser seguida. Uma lei deve ser seguida. Mas você não vai dizer, a uma lei deve ser seguida. A lei deve ser seguida. Reparou? Ou usa artigo definido ou indefinido. Não dá para usar os dois simultaneamente. Se eu já tenho um, não vou embutir outro no a. Ele vai ser somente preposição e, claro, vai ficar sem o acento grave. Ok? Mais um exemplo? Viajou a Brasília. Veja que se a pessoa quiser aí usar o esquema da troca, né, pelo masculino, ela vai dizer que tem acento. Ah, porque eu diria viajou ao Brasil, se eu diria ao, então o a deve ser acentuado. É o que diz a regra prática, não é? Mas está errado. Para nome de lugar, o ideal é que você, na verdade, empregue os famosos versinhos. Se você voltar da, crase a. Mas se você voltar de, crase para quê? Qual é a ideia aqui? Se você voltar usando a forma da, é sinal de que você precisou empregar a preposição associada ao artigo. E se houve necessidade das duas, né, ou dos dois, da preposição e do artigo para voltar, você também precisará dos dois para ir. E você diria voltei da ou voltei de Brasília? Voltei de, não é? Se você diria voltei de Brasília, bom, então você voltou só usando preposição, não preposição mais artigo. Se o artigo não foi necessário para voltar, ele não será necessário para ir. Então eu vou a Brasília, eu cheguei a Brasília, eu vim a Brasília, eu viajei a Brasília, tudo sem o acento. Este a é somente preposição. Agora, e se fosse corrupta Brasília? Você diria eu voltei de corrupta Brasília ou da corrupta Brasília? Da corrupta Brasília, não é? Pois é, ela corrompe até isso, sabe? Dá um jeito de levar o artigo, entendeu? Nesse caso, o artigo se torna obrigatório para voltar e, portanto, será obrigatório para ir também. Eu vou a corrupta Brasília, eu vim a corrupta Brasília, eu cheguei a corrupta Brasília, ele viajou a corrupta Brasília com o acento indicativo de crase. Beleza? Então, o recado final é este aqui. Pri, posso usar a regra prática? Pode, ela está descrita nas gramáticas, ela não é errada, mas não é para sair usando assim, achando que ela vai funcionar sempre. Ela não vai funcionar sempre. Ter conhecimento de regência, né? Regência de verbo, regência de nome e também das regras
Os casos obrigatórios do acento, por exemplo, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, essa questão do nome de lugar, prestar atenção ao fato de a palavra ter ou não artigo antes, se ela está ou não no plural, tudo isso é muito importante, gente. Não basta sair trocando, né, assim, na louca, por uma palavra masculina. Não é sempre que vai funcionar, tá bem? Então pratique bastante e eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau!